que já foi preliminarmente falado aqui a semana passada. Hoje é a segunda quinta-feira das 4 que vamos ministrar sobre isso. Romanos capítulo 8 traz para nós, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, traz esta declaração que Paulo nos escreve sobre as coisas que o Senhor Jesus garantiu por nós, as coisas que no Espírito de Deus nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Você sabe que a palavra de Deus para muita gente não é tão especial, não é tão apreciável, que é uma pena, mas é a palavra do Senhor que nos traz crescimento, que nos traz uma posição de postura diante desse mundo. E Romanos capítulo 8 diz assim, rapidamente, para você apenas acompanhar e ter o raciocínio de quem está em casa, também hoje, se estiver pela primeira vez, dando sequência a esse estudo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, irmãos? Você sabe qual o contexto que essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita no contexto quando os cristãos estavam sendo mortos, quando os cristãos estavam tendo os seus corpos embebidos em azeite cru e colocado nas ruas de Roma, e sendo eles servindo como tochas humanas, quando Nero tinha colocado fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos, dizendo que isso era a culpa deles, que foram eles quem fizeram isso, de maneira que havia sobre a cidade uma atmosfera de pânico. Os cristãos estavam mortos, muitos deles morreram, não todos, tiveram seus bens subtraídos, tiveram muitos que assistiram seus filhos sendo executados, suas esposas sendo executadas, e muitos, ou quase todos eles, perderam os seus bens, perderam a sua casa, perderam tudo, e os que estavam vivos ainda estavam escondidos nos matos, alguns nos sepulcros escondidos, mesmo sendo judeus. A coisa estava terrível, para salvar a sua vida era assim que eles estavam. Alguns estavam no campo. É dentro dessa história que tem um casal chamado Priscila e Áquila, que tem uma condição financeira até boa, e Priscila, ela ajuda, ela faz algo extraordinário, não apenas nesse contexto, mas sendo quem ela é. E Paulo está escrevendo porque há até o comportamento dos cristãos remanescentes que estão lá em Roma, estão preocupados, estão tensos com tudo o que está acontecendo. E a morte está diante deles. Eles podem também ser mortos a qualquer tempo. Eles podem ser torturados a qualquer tempo. O perigo estava ali, claro. Priscila e Áquila tinham sido inclusive expulsos, afastados. Priscila, ela tinha por origem ser cidadã romana, mas ela foi expulsa de lá. E quando acontece tudo aquilo, toda aquela perseguição com os cristãos, Priscila volta para Roma.
e ela pega uma das suas propriedades e serve de abrigo para os cristãos que ficaram vivos. Agora imagine, você teve a sua casa queimada, você teve os seus filhos mortos, você teve os seus familiares assassinados, tudo isso por causa de Jesus, porque eles não negaram a Cristo e estão sendo procurados para serem levados também para a execução. Não sei se você consegue imaginar isso agora na sua cabeça. Imagine nós andando pelas ruas de São José dos Campos e nos postes da cidade, pessoas vivas estarem embebedadas em azeite cru, e ao cair da noite taca-se fogo nelas, para que elas sirvam de tocha, de iluminação, de lâmpada. É dentro desse contexto que Paulo está escrevendo para uma igreja que está... Quando a gente se fala aqui igreja, não pense num templo, numa catedral. Imagine um remanescente, imagine um grupo pequeno que está lá. É para esse povo que Paulo, que não está em Roma, está escrevendo. Paulo aqui não está preso ainda, ele não está na prisão de Roma, ele ainda não, isso não aconteceu. Ele deseja estar em Roma. E as notícias que chegam, o mundo sabe que as coisas em Roma estão ruins. E os cristãos que vivem estão apavorados, mas não abandonaram a fé. Mas o terror mexe com eles. Qual de nós que está aqui, irmãos, que se tivéssemos agora uma situação como essa, qual seria o nosso comportamento? Primeiro que a gente não poderia estar cultuando aqui como estamos agora, porque os guardas, os oficiais, e todo mundo estava procurando as pessoas, porque o imperador declarou que o incêndio em Roma era culpado os cristãos. Agora imagine que alguns cristãos, Mateus, me dá um pouquinho mais de retorno aqui, filho. Imagine que os cristãos, eles estão com uma situação clara e real. Vocês podem morrer a qualquer hora. E muitos deles não têm para onde ir. Tudo que eles tinham, a grande maioria, não tinha outras casas. Alguns estão vivendo nos campos, nos matos, escondidos. E se eles negam Cristo, ganham a vida. Se eles negam que são seguidores do Nazareno, eles ganham a vida. Alguns deles, diz a história, existem várias biografias sobre isso, que Nero dava risada, tocava música ao cair da tarde, diante de muitos cristãos que estavam queimando ao escurecer. Nero sorria. E muitos acreditavam naquilo que ele falou. E diz a história também que quem não estava preso, quem estava ainda vivo e não nos postes queimados, sendo incendiados, estavam preocupados, tensos. Como que vai ser? Como que será a vida? Como que será daqui para frente? Paulo está escrevendo esta carta exatamente para esse tipo de público agora, que estão guardando a fé. E muitos dos nossos irmãos tiveram chance de fugir de Roma, mas não fugiram, ficaram lá. Muitos deles foram capturados depois desse fato e foram de fato assassinados. Muitos deles, também diz a história, que diante da prisão, de serem capturados e sendo amarrados nas esquinas principalmente, quando as bifurcações de uma viela com a outra, não imagine uma rua larga, uma avenida larga como essa, imagine ruas estreitas. Muitos dos cristãos, quando eles estavam amarrados e os guardas riam e derramavam azeite cru sobre eles, muitos deles morreram cantando. Não tem outro jeito de nós entrarmos no contexto sem vislumbrarmos isso. Imagine o seu corpo pegando fogo, daqui para cima, ou de cima para baixo. Tudo isso por causa de ser cristão.
E muitos gritavam. Muitos cristãos sentiam dor, todos sentiam. E as pessoas riam por ver aquele cenário escabroso que estava ali. E a igreja, os que vivos estavam escondidos, está vivendo essa tensão, esse medo. Você sabe que agora na pandemia, no início da pandemia, isso até me preocupou bastante. Houve um momento no Brasil de caça às bruxas, entre aspas, não é? Quando começou esse negócio de restrição, de etc., e a igreja não podendo, mas eu estive lá na prefeitura algumas vezes, eu estive no setor de fiscalização conversando. E sabe o que eu ouvi lá? As pessoas começaram a ficar identificando onde tinha culto, para ficar ligando e dizendo que está tendo culto. E muitos dos lugares, as denúncias que chegaram, 90% não condizia com a realidade daquilo que falava. Mas houve uma caça às bruxas, ou seja, a igreja tal, não sei o quê, aí vinha denúncia e chegava lá, não era nada daquilo que falaram. As igrejas estavam dentro daquilo que era tolerável e muitas delas só fazendo transmissão. Nosso caso aqui, por exemplo, nós voltamos depois da equipe de setembro para cá. Mas imagine, não chegamos nesse tempo. Como que já funcionou? Eu soube que igrejas nossas aqui na zona sul da cidade, o culto estava acontecendo, houve até alguns abusos. Pessoas no cargo de autoridade chegaram lá e meio que empurraram alguns obreiros e forçaram algumas coisas, porque vocês sabem disso, não sei o quê. Enfim, as coisas estão sendo conduzidas, apuradas. Não é essa a ideia do prefeito da cidade, muito pelo contrário, o prefeito atual aqui é um sujeito que tem um olhar muito bom em relação ao que a igreja representa, mas a gente sabe que essas coisas existem. Agora, imagine nesse texto, quando as coisas não estão bem, que você pode morrer, você pode perder a sua mãe, você pode perder seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, por causa dessas condições. É nesse contexto que Paulo também escreve o capítulo 8, e ele fala sobre algo interessante, para quem está com a cabeça a prêmio, como é que fala de liberdade. Como é que você vai falar de liberdade para quem está semi-aprisionado? E ele descreve no capítulo 8 4 liberdades que são garantidas a todos aqueles que estão em Cristo. A liberdade de julgamento, lembrando que os cristãos vivos que estão lá estão passando por isto. Eles já foram julgados sem justiça e já estão condenados. O Nero da vida já fez isso. Paulo diz que aos cristãos, a condenação, o julgamento humano não os afeta. Fácil falar isso, ensinar isso hoje, porque não somos nós que talvez não tenhamos uma casa para ir hoje à noite, como era o caso daqueles irmãos. A liberdade da derrota, porque esse era o sentimento que estava sobre a igreja. Quando eu falo igreja, os cristãos, fomos derrotados. Aonde Cristo está, que está permitindo tudo isso acontecer. E Paulo fala no capítulo 8 que os cristãos, eles estão com a liberdade do julgamento, a liberdade da derrota, a semana que vem a liberdade do desânimo e a última, a liberdade do medo. E ele trata, e nós falamos sobre isso, e hoje eu quero falar com você. Romanos 8:12 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Paulo está dizendo que aquilo que aprisionava, aquilo que assustava, aquilo que cobrava uma sentença, não está mais. Agora, tenta imaginar falar isso para um povo que está vivendo a opressão. E o medo não é uma questão que eu sinto no espírito. Eu não sinto medo no espírito. Eu sinto medo na carne. Amém ou não? Amém ou não? Eu sinto medo na carne. É eu que recebo uma notícia de que, olha,
Estava indo tudo bem, mas a cirurgia deu um probleminha. Sua esposa está na sala de cirurgia. Eu sou cristão, mas naquele momento a minha carne se agita. Sou eu que recebo uma palavra do tipo: olha, parece-me que você vai perder a ação e vai ser condenado, criminal e civilmente. Mesmo sendo cristão. A sensação primária que vem sobre nós é a sensação de derrota. E a nossa carne se inflama. Nossa carne fica agitada. Paulo está dizendo que nós não temos mais esta dívida com a carne, que era a natureza pecaminosa. Ele está dizendo que a partir de Cristo, ou a partir do aceitar a Cristo, nós não temos mais obrigação nenhuma com a velha natureza. Tem pessoas aqui que sabem isso que eu vou dizer, que na sua natureza carnal, viram vultos em casa. A natureza carnal que tinha que acender uma vela para isso, uma vela para aquilo. Pessoas que o corpo estilhaçava. E tanta coisa que supostamente estávamos escravizados a isso. Coisas crendices do tipo: ei, o chinelo virado, desvira o chinelo, porque senão alguém vai morrer aqui nessa casa. Mas o que Paulo está dizendo é muito mais profundo do que este exemplo raso que eu trouxe agora. É aquela dívida de alguém que fez o mais baixo dos pecados, e que de vez em quando os acusadores vêm dizer assim: esse cara aí está na igreja, essa moça aí está na igreja, fulano de tal está na igreja. Rapaz, capaz, esse cara é crente, eu já estou no céu. O que esse cara fez? Esse cara foi isso, foi aquilo, fez isso. Fomos. Não sou mais. Não sou mais. Esse cara blasfemava contra Deus. Esse cara aí, ele era um alcoólatra. Ei, você sabia que este homem, ele dirigiu embriagado e ele praticou isso e gerou aquilo? Não é fácil ter que conviver com isso realmente. O evangelho nas nossas vidas não tira as consequências de algumas coisas que nós fizemos. Quem pega o carro em alta velocidade, bebe e sai dirigindo e atropela alguém, pode aceitar a Cristo, mas as consequências dessas coisas ele vai ter que responder também. Mas tem muita gente que não consegue conviver com isso. O peso desse negócio na cabeça do camarada, às vezes, alguns chegam a tirar a sua própria vida. E aí essa pessoa se converte a Cristo. Imagine alguém que prostituiu 20 anos da sua vida. Imagine alguém que durante 25 anos ele foi um traficante de drogas. Ele destruiu famílias. Ele conhece histórias de algumas pessoas que tiveram overdose por causa da cocaína, da maconha, do ópio que ele vendeu, e essas pessoas morreram. Mas essa pessoa, o traficante, ele fazia isso. Agora ele se converteu a Cristo. Ele largou desta vida. Mas de vez em quando alguém diz: eu não aceito que esse camarada seja um obreiro, que ele seja um pastor, ou que ele seja um cristão, porque ele não presta, ele fez isso, ele fez aquilo. Se nós não tivermos realmente nascido de novo, e entendermos aqui esta liberdade daquilo que nós não somos mais escravos, o Senhor trouxe para nós essa liberdade. Nós não somos derrotados mais pelo pecado. Eu matava, eu roubava, eu prostituía, eu era um ateu, eu blasfemava, eu fiz coisas que não são boas. Eu era um destinado ao inferno totalmente. Eu era, mas eu não sou mais. Porque o Espírito Santo eu recebi na minha vida através de Jesus. Então eu não sou um derrotado, mas a gente precisa entender que geralmente esse tipo de provocação, essas coisas virão. E aí, meu irmão, Paulo está dizendo que nós não temos mais obrigação para com a nossa velha natureza. Eu já tive muitas pessoas que pensaram em desistir
Porque se tem uma coisa que o inferno ele faz assim com muita propriedade, é a acusação. A acusação. Não pode, não é, não aceita, não, você não pode, você não é digno, você não é digna, você foi isso, você foi aquilo, você não pode. De fato, aprendemos, renovamos, relembramos que fora de Jesus nós estávamos condenados. Mas a partir do momento que eu renovo a minha vida com Cristo, que eu alianço com Cristo, que eu aceito o Senhor, que eu recebo o Espírito Santo e passo a viver pelo Espírito, a velha natureza eu não devo mais nada para ela, nada. Eu não devo mais nada. Ainda que os homens se levantem para dizer: você não presta, você é uma toa, você fez isso. Talvez eu tenha que conviver com essas coisas que eles falam. E a graça de Deus é que vai ter que me ajudar muito. E eu vou precisar ser uma pessoa de oração e convicção também. Porque senão tudo aquilo que ficarem falando, imagine toda hora alguém levantar e falar assim: você tirou a vida do meu pai, você fez isso. Eu não estou dizendo que isso é agradável e que isso é fácil de se perdoar. Eu estou dizendo que Paulo está afirmando, dentro daquele contexto que está nos servindo esta noite, que nós não temos mais nenhuma obrigação com a velha natureza. Eu fazia, mas eu não sou mais este homem. Este homem morreu. Este homem, esta mulher não existe mais. Mas você foi um bandido. Você destruiu a família. Você destruiu o casamento. Fiz. Mas eu não faço mais. Paulo está dizendo que esta sensação, esse sentimento de um derrotado. Você sabe que o suicídio é uma coisa que muitas das vezes se dá porque as pessoas não conseguem conviver com algumas situações da vida. E é tão ruim quando alguém fica pegando a ferida de ontem e fica assim, ó. Machuca. O homem que está escrevendo essa carta, ele levou muitos cristãos à morte. Ele fez parte de um sistema de julgamento equivocado. E agora ele não é mais esse homem. Imagine o quanto Paulo, quando se expressa assim, estava a sua nova vida. E quantas vezes alguém podia dizer para Paulo: você quer um exemplo claro disso? Quando Paulo cai do animal, do cavalo, na estrada de Damasco, o Senhor fala com Ananias. Ananias, ele quer lembrar Deus, né? Senhor, tenho muito ouvido falar desse homem, hein? Você talvez é mais ou menos assim. Tem certeza que é para mim orar por esse homem, Ananias mesmo? Senhor, eu tenho escutado que esse homem tem levado muitos à forca, tem levado muitos à morte. Foi difícil no primeiro momento para Ananias entender. Lógico que foi. Como é que Deus me manda ir orar para um camarada que praticamente veio para arrebentar com a minha congregação, arrebentar com a igreja? Porque Paulo estava indo para aquele local, possivelmente também para prender os cristãos que ali estavam, exterminar com eles também. E agora Deus fala: vai e ora por ele, porque esse para mim é vaso escolhido. E Ananias diz: Senhor, mas como assim? Como assim? O histórico de Paulo não era bom, mas o Paulo antes do encontro com Jesus. Paulo está dizendo que nós não temos mais nenhuma obrigação com a natureza antiga antes de Cristo. E eu também aqui quero dizer uma coisa para você, irmão. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir bem. Mas tem coisas que a gente ouve porque quer. Meu irmão, se Jesus Cristo já tratou com você, já perdoou os teus pecados, então tem coisa que não compensa ficar. É o que você pensa, toca a sua vida, irmão. Sai para o seu lado. O que interessa é o que eu sou. O que interessa é o que eu fui. O que eu fui perdido, fui esse cara. Mas agora eu sou outra pessoa em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o cristão agora não perde o raciocínio. Para quem Paulo está falando? Ele está falando para um povo que está sobre terror, sobre pânico. Paulo está dizendo que o cristão, apesar de tudo isso, ele pode viver em vitória. Não parece antagônico?
Como é que eu vou viver em vitória quando eu perdi minha casa? Como é que eu vou viver em vitória quando mataram os meus filhos? Que vitória é essa que Deus dá? Paulo está dizendo, e ele vai chegar nisso, dizendo que a carne já não é mais quem reina. Por mais que alguém possa tocar em nossa carne, tocar em nossas coisas, mas quem está em Cristo não pode ser o derrotado, porque ele tem nova vida, e é-lhe garantido a vida eterna. E o cristão não tem mais aquele medo, aquela situação que antes até reinava sobre a nossa velha natureza. Mas Paulo está dizendo do verso 5 ao verso 8, ele está dizendo, e eu faço uma pergunta em cima do versículo dos 5 a 8. Existe dois tipos de cristãos? Não existe. Não existe dois tipos de cristão. Ou é ou não é. Não existe alguém que é meio cristão ou semi-cristão. Não existe. Ou a pessoa é cristã ou ela não é. Ponto. As pessoas podem entrar dentro dos templos e gostarem das nossas músicas, gostarem dos ritmos que se tocam. Modéstia à parte, dentro das igrejas evangélicas é nascedouro de excelentes músicos e de bons cantores. Basta você olhar aí fora e você vai perceber o quanto de alguns afastados do Senhor que optaram pela vida secular e pegaram o dom que Deus lhes deu, estão usando para a vida pessoal. Mas é gostoso estar dentro de um templo, é muito apreciável estar dentro de um templo. Nós temos uma boa música, nós temos bons instrumentistas, via de regra, um povo cordato, um povo pacífico, via de regra, né? Então, quem não quer estar num ambiente onde não tem ninguém com uma foice, com uma faca, brigando, xingando disso ou daquilo? É um ambiente gostoso. Você fez um monte de coisa essa semana, a cabeça está pegando fogo, a pessoa brigou, estressou, fez tanta coisa e ofendeu. Aí alguém fala, vamos para o culto, vamos para a igreja, e você vem, e aqui é uma atmosfera diferente. Ai, que gostoso, eu fui lá, e eu gosto de ir lá, eu gosto. Um amigo meu disse assim, eu gosto muito, cara, de vez em quando de ir na igreja dos crentes. Falei, por quê? Ah, cara, porque a gente chega lá, dá uns arrepios na gente, parece que, sabe, sai uns negócios, fica até arrepiado até de falar. Falei, é mesmo, cara? Você sente isso? Eu sinto quando eu vou lá. Nossa, cara, aquela oração que vocês fazem lá, dá um negócio na gente assim e tal. Falei, é mesmo, cara? Você sente isso aí? Falei, sinto isso lá. Falei, mas e aí? Falei, não, as músicas, né, cara? É legal, né? As músicas estão letras boas. Eu falei, tem letras boas. Tem umas que não prestam, mas tem umas letras boas, sim. Tá? Eu falei, não, eu me sinto, eu saio de lá aliviado. Eu falei, você pode sair de lá aliviado fisicamente, mas enquanto você não confessar Jesus, não mudar a sua vida, isso não vai passar de um rito, como alguém que insiste que passar em algumas situações muda toda a história. Como alguém que diz assim, dá 3 pulinhos sobre a onda, 7, ou entra na casa nova que você comprou, entra com o pé direito, né? E de vez em quando sai até essas frases aqui no púlpito. Eu vou lá em Jerusalém e volto quando eu escuto essas coisas aqui. Eu fico olhando e falando, que evangelho é esse que esse irmão está vivendo? Vamos começar o ano com o pé direito. Eu falo, mas então o irmão que não tem o pé direito vai para onde? Vai começar mal? Das coisas que a gente fala e não pensa no que está falando, mas enfim, não é? A gente pode estar 20 anos dentro de uma igreja, de um templo, ser filho de missionário. Aliás, tem um aí famosíssimo, filho de uns grandes missionários aí, é um excelente, um top das galáxias aí, de um DJ. Ele gosta, ele se sente bem quando ele vai nos cultos. Afinal de contas, ele é filho de missionários. Mas e a nova vida? Existe 2 tipos de cristão? Não existe. Não existe um cristão carnal e não existe um semi-cristão. Paulo descreve aqui o seguinte, carnal e espiritual, ponto.
Ou é espiritual ou é carnal. O carnal, ele sofre as mazelas da derrota, e o espiritual, ele é um vencedor. Paulo contrasta os que têm a salvação com os que não têm a salvação, do verso 5 ao verso 8. É possível que as pessoas se gostem do ambiente. Deixa eu te fazer uma observação aqui. Alguns concursos públicos, algumas carreiras profissionais, quando a gente termina a academia, quando a gente termina a parte de formação, etc. e tal, a grande maioria faz um juramento e promete tanta coisa, não é? Na medicina, que salvar a vida é mais importante do que dinheiro. Tá. O cara se forma na academia das agulhas negras, da polícia militar, da polícia civil, polícia federal, e de repente surgem algumas informações assim: foi preso no dia de hoje fulano, ciclano, beltrano, os quais eram isso, eram aquilo, tal. Aí alguém fala assim: poxa, mas os caras não eram das forças de segurança? Eram. Recentemente nós vimos aí no noticiário alguém que fazia parte da comitiva presidencial, que passou pelos últimos 3 presidentes, o atual, a penúltima e o anterior. Ele participou das 3 comitivas no avião da presidência nacional e foi preso em flagrante com tráfico de entorpecente, tráfico internacional. Bom, pergunta que não quer calar: mas ele não era das forças de segurança? Ele não fazia parte das forças armadas? Sim. A questão é, ele estava desempenhando aquilo que ele tinha que ser? Não, não estava. Era um bandido disfarçado com uma farda. Era um camarada credenciado com uma identidade funcional, com acesso a alguns segredos, com acesso a algumas coisas, mas com comportamento de bandido. Não existe cristão, meio cristão. É a mesma coisa que eu falar para você assim, falar que vai dar até crime, né? Existe meio homem? Ou eu não é, pô? Existe? Não existe. Ou é ou não é. Não existe meio cristão. Quando nós estamos vivendo na carne, nós já estamos presos às sentenças da carne, à morte que a carne produz. Paulo contrasta isto muito claro, e ele diz assim: na carne e no espírito, no verso 8 e 9, o não salvo não tem o Espírito de Deus. Por que o não salvo não tem o Espírito de Deus? Porque este que não é salvo, que não tem o Espírito de Deus, ele vive na carne e para a carne. Por isso que toda hora, todo dia o pecado fala muito na vida dele, porque ele não vive, não nasceu de novo, não é cheio do Espírito. Irmãos, todos nós pecamos, mas imagine uma vida nojenta de adultério dentro da igreja. Imagine alguém que durante os últimos 18 anos ele pratica algo asqueroso, algo nojento. Não cabe isso. Não dá para dizer que tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é santo. Então não existe a possibilidade de eu ter uma pessoa no corpo de Cristo e dizer assim: fulano ele é salvo. E não estou aqui rotulando ou julgando. É que Paulo está dizendo que não existe ser salvo quando eu estou na carne. Agora imagine como é que estava o ânimo daquele povo. Se fosse você não teria vontade de juntar nos guardas e bater neles? Talvez você não, que é mais santo, mais crente. Mas quantos aqui de nós que não suportamos algumas coisas, a carne nossa já inflama. Agora imagine você vendo os cristãos sendo incendiados, sendo ali trucidados. Qual é o sentimento que dá na gente? De revolta, de ira. Vamos para cima, vamos quebrar tudo, vamos matar esses caras também. O que Paulo está dizendo também para esse tipo de gente lá, está tentando ministrar pelo Espírito Santo, é que as obras da carne não habitam mais em nós, não devem mais reinar em nossa vida. Esse é o perigo, quando algumas áreas da minha vida não estão resolvidas, não estão
blindadas. Quem vive na carne e para a carne não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não milita nestas coisas, nos comportamentos. O pensamento de quem anda na carne, seus pensamentos giram em torno das coisas que satisfazem a carne. Os que andam na carne não se importam com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. As suas condutas sempre são voltadas para as obras da carne. Sempre. Os seus atos são sempre para obras da carne. Qual é uma das coisas que mais machuca e agride a nossa geração nos últimos anos aqui? Essa sensualidade aflorada nas letras das músicas. Olha, irmãos, não vamos expressar nenhum pensamento, uma verbalização agora. Mas quanta diferença das músicas sertanejas de 40 anos atrás e das músicas sertanejas de agora. Quanta diferença das músicas que falavam de amor, de paixão de uns anos atrás, para as letras das músicas de agora, que arrebentam de sucesso. Você vai num lugar, músicas que a gente não está acostumado a ouvir. Aí você está sentado numa rodoviária, esperando o seu momento de embarcar. Aí começa a tocar as músicas. E você começa a ouvir as letras das músicas. Eu falo, ué, como assim essa moça está falando que ele está aqui e está pensando... É assim que está a música agora. Quem anda na carne, os seus pensamentos sempre vão andar para satisfazer os desejos da carne. Isso é um perigo muito grande, irmãos. Isso é um perigo muito grande. Porque a nossa carne, ela pode nos levar para a condenação eterna. Porque os pensamentos, ou o pensamento de quem anda na carne, nunca será para agradar o Espírito Santo. Sempre é para satisfazer o que ele pensa. E cá entre nós, o que é que algumas pessoas fazem nesse momento desse? Cedem para a carne. Qual deveria ser a nossa postura diante da tentação? A Bíblia diz, olha, foge da aparência do mal, resisti ao diabo, andeis em oração, mas diante de algumas coisas, vem em mim, vem que eu estou facinho, eu vou de encontro. Quem anda na carne sempre vai procurar fazer aquilo que lhe satisfaz. Eu já disse isso aqui algumas vezes para vocês, que na minha infância eu não entendia muito, e criança às vezes fala muita coisa, né? Levei muito beliscão da minha mãe porque fazia pergunta que não tinha que fazer. E aí, igreja, sempre tinha um irmão lá. Agora, por exemplo, não sei nem se ele está vivo, acho que não está não, porque do jeito que vivia, acho que já foi para o vinagre há muito tempo. Mas ele era crente de quarta-feira de carnaval até a sexta-feira pré-carnaval do ano anterior. Todo santo ano aquele irmão desviava. Mas era fatal. Semana que antecedia carnaval, aquele homem, da igreja. Largava a esposa, ficava 4, 5 dias fora de casa. E quando voltava sempre com aquela cara, pequei e tal. Mas aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, irmão, qual que é a sua? E aí, todo culto que tinha depois de quarta-feira de carnaval, a gente já sabia, né? O irmão vai aparecer. E aí a irmã que ficava lá em casa, não sei o quê, irmã, fulano, pastor de novo, né? Foi e tal. Aí dava no culto de domingo, aparecia com aquela carinha, parecia o filme do Incrível Hulk, né? Aquela musiquinha lá, então, chegava lá. E aí, eu não mereço chance, eu não mereço isso. Enfim, tudo de novo. Mas lá pela 5º ano, 3, né? Eu falei, mãe, isso... E levava cada beliscão. Sabe, queridos? Todas as vezes que eu satisfaço os desejos da minha carne, eu acabo me distanciando do Espírito de Deus. E quem anda na carne sempre vai procurar fazer as coisas para satisfazer os sentimentos da carne. Então vamos lá. Algumas roupas que a gente vê hoje, por exemplo, tem alguma coisa a ver com o cristão?
Será que tem que marcar mesmo? Será que tem que dividir a alma e o espírito? Tem que ver a etiqueta? Por aí vai, é como as coisas estão. Agora, eu quanto cristão, ou uma mulher como cristã, qual deveria de ser a minha postura, a minha posição diante dessas coisas? Para aí, Paulo diz que eu posso fazer tudo, a Bíblia diz, o Espírito Santo diz que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Para que eu preciso fazer isso? Para que eu preciso me comportar assim? Se não é para se exibir, para ser desejado, se não é para satisfazer a minha carne. Se eu estou vivendo esse tipo de comportamento, eu vou ser derrotado. Vou cair, irmão. E eu não vou perder algumas coisas que eu estou achando que são... Não estou falando de cargo, não estou falando de... Estou falando de perder salvação, de perder a comunhão com o Espírito Santo. E aí o diabo vem, reina, sapateia, destrói quando não mata. O cristão, entretanto, apesar do carnal, fazer a sua vida, todos os seus pensamentos, serem unicamente para satisfazer a tua carne. E a nossa mente... Se ela não for uma mente dominada pelo Espírito Santo, nós fazemos coisas que vamos duvidar. Duvidar. Algumas discussões entre marido e mulher não terminam bem. Não terminam bem. Se você der vazão à carne, vão sair palavras, vão sair gestos, vão sair alguns atos que podem trazer sequelas para o resto da vida. Uma briga, um empurrão, uma facada, um tiro, um empurrar de dentro do carro, tantas coisas. Porque se nós vivermos sem buscar, sem viver uma vida digna de oração, e não é fácil, não é fácil. Se a gente acordar de manhã, passar o dia inteiro, a gente não tiver uns minutos com Deus, oração com Deus, um dia, 2 dias, 1 semana, 4 semanas, se depender de ser alimentado, estruturado só na hora do culto aqui, meu irmão, na primeira pegada que vier aí fora, uma discussão no trânsito, seja o que for, uma provocação no trabalho, a gente vai quebrar, vai xingar, vai entrar no jogo, vai brigar em casa, vai fazer tanta coisa, porque nós não estamos vivendo aquilo que tínhamos que viver. O cristão, ele tem o Espírito de Deus diferente de quem vive na carne. Dentro dele, desse homem, dessa mulher, há uma esfera totalmente nova e diferente. Eu um dia vi uma situação de uma colega que chegou um fato que estávamos passando e alguém fez um negócio que eu falei, lascou. E a primeira coisa que todo mundo falou, agora acabou, vai quebrar tudo, quer ver, agora vai ser. E todo mundo ficou esperando uma reação do velho homem. E aí, ele não tomou a atitude que ele tomava. E o pessoal, e aí, vai amarelar? Ele disse, cara, o cara, não sou isso não. Mas e aí? Que é isso? Não estou acreditando, cara. Você é mais do que esse cara. Deixa para lá. Deixa para lá. Por muito menos que isso, você já fez isso então. Mas eu não sou mais esse homem, cara. Eu não sou mais essa pessoa. E depois nós fomos conversar em particular. E eu vi que ele estava emocionado. Porque foi muito do diabo a provocação para que ele fizesse algo ali que ia arrebentar com ele. Eu disse, irmão, você acabou de chegar para Jesus. Situações como essas vão acontecer daqui para frente muito. Se todas as provocações que vierem nessa linha, você responder, você não vai ficar. E não se esqueça, o diabo vai investir na sua vida sempre, porque foi essa área que você foi conhecido lá no mundo. Era esse o seu nome, o seu apelido, a sua história. Mas lembre-se de uma coisa, você nasceu de novo. Amém, querido? Nasceu de novo. E percebe que tremia, cara, mas o cara falou. Eu falei, tudo bem, mas você não é isto. Você não é isto. E durante um pequeno momento, a gente foi para um canto e Senhor, ajuda, fortalece. O seu coração e tal. E depois de alguns minutos, ele abraçou e disse, obrigado, cara. Obrigado.
Porque quando a gente faz os desejos da nossa carne, irmãos, a gente faz coisas que podem nos custar. Não é só a questão da salvação, é tragédias aqui também. Paulo diz que os pensamentos de quem anda no Espírito giram em torno das coisas do Espírito. Ontem eu estava conversando com o Fábio, e o Fábio disse uma frase que desde ontem eu fui dormir, acordava preocupado, aguardando as questões do meu pai, não sei o quê, e a gente falou assim, o Fábio disse: pastor, o senhor já parou para pensar se Jesus fosse colocar preço no que ele fez pela gente? Quanto que a gente tinha que pagar para Jesus para a salvação da nossa alma? Porque tem hora que eu vejo umas coisas, a gente está falando, pô, camarada, vai passar por aqui, está aqui, se não for 3, 4 mil, ele não vem numa noite, então não virá. Sabe, irmãos, eu fico olhando para essas coisas, e às vezes, hoje de manhã, quando a gente caminhava, eu falei: Fernanda, virou um comércio, né? Virou um comércio, virou uma coisa assim. Qual é a diferença dos caras do mundo e dos caras daqui? Não tem, porque os pensamentos desses camaradas não são mais ligados. Por exemplo, será que se eu não receber uns 5 mil reais, 4 mil reais, porque passei numa igreja, cantei uns 3 hinos, ou preguei, é mais importante esse dinheiro do que a mensagem que eu ia pregar, e Deus ia mandar naquela noite uma pessoa X ou Y, ou alguém ia entrar e ia se converter por causa daquilo? Esse tipo de cabeça já não está mais nas coisas do Espírito, estão nas coisas da carne. O que Paulo está dizendo é que não significa também que a pessoa que não é salvo, ela nunca faz nada de bom. Ele não está dizendo isso. Tem gente que não é salvo e faz coisas boas, sim. Faz, é lógico que faz. Tem gente que não é salvo que dá mais testemunho de amar o próximo do que alguns de nós, socorre mais. Paulo também não está dizendo que o salvo nunca erra. Não é isso que ele está dizendo. E como nós erramos, e como nós falhamos. O que Paulo está colocando para nós, dizendo é que a questão do espírito de derrota, que a carne sentenciava a nossa vida, porque era assim que funcionava. Bateu, levou. Falou, toma. A sua mãe que é, não a minha. Toma, esse aqui é seu. Isso é a nossa natureza. Natureza de vingança, natureza de fogo contra fogo, é a natureza. Para quem que Paulo está escrevendo? Para umas pessoas que estão com a carne inflamadas, perdendo tudo, com sentimento de derrota, e alguém está dizendo: esse Cristo aí, lá, que vocês servem, abandonou vocês, ele não existe, coisa nenhuma. E essas provações e tudo isso que aconteceu com os nossos irmãos tinha sim um propósito também, entre eles o propósito de que alguns deles negassem a fé, negassem a Cristo. E quantas vezes, irmãos, nós como crentes recebemos uma notícia, agora mesmo, a esposa do pastor João Bosco, que é pastor lá em Santa Bárbara do Oeste, a missionária Eliane, quantos se lembram dela aqui pregando aqui na igreja? Quantos se lembram? Ela está com um câncer gravíssimo. Gravíssimo. Prega o evangelho, prega pelas cidades, viaja, muito usada por Deus, e está cometida desta enfermidade grave. Mas o câncer não é maior do que a salvação em Cristo Jesus. Mas nós não estamos livres. E de repente a nossa carne pode até se inflamar contra Deus e dizer: onde é que o Senhor está? Que não está vendo isso. E se Deus não quiser nos curar? Se Deus não tiver o propósito de nos curar, de não fazer algumas coisas, se eu andar na carne, eu vou simplesmente não entender e vou viver segundo os meus olhos. Paulo está dizendo que a pessoa que anda no Espírito, ela tem uma propensão diferente do estilo de vida. Quando ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta que é a grande pegada, sacada. Eu não tenho mais como estilo de vida aquela coisa bárbara, aquela coisa. Não tenho mais. Eu tenho visto a questão do ministério pastoral.
Durante um tempo da minha vida, ser bem-sucedido, para mim, eu tinha que ter 2 carros, eu tinha que ter uma casa na praia, eu tinha que ter um sítio, eu tinha que ter uma casa muito, muito, muito confortável. Veja que eu não estou dizendo aqui que essas coisas são pecado e que Deus não pode dar. Mas eu tinha como entendimento que isto sim era sinônimo de alguém bem-sucedido na vida. E Deus vai nos levando para alguns níveis de experiência. Muitas das vezes vamos passando por algumas etapas e que nós vamos olhando com outro olhar. Aquilo não é tão importante quanto eu achava que eu tinha que me matar. Meus filhos cresceram, eu não vi. Minha mulher ficou noites e noites sozinha, sem um marido, sem um homem em casa, porque eu coloquei aquilo, porque os meus amigos têm, o fulano diretor, o empresário tem, fulano tem, e eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E aí Jesus vem: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas quem vive pela carne, os seus pensamentos são voltados para isso. Ter. Olha, irmãos, eu sei que tem irmãos aqui que tem casa no litoral. Parabéns para vocês. No momento certo eu vou dar uma fisgada em vocês. Amém? Então tá ligado, tá gravado. Certo? Mas veja, no momento que eu estava um dia para fazer isso, aí um amigo meu, um empresário, ele me chamou, eu falei, estava tudo certo. Ele disse assim: Kleber, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode, cara. A gente estava indo para a imobiliária. Ele disse: quantas vezes você vem ao ano no litoral? Eu disse: uma vez por ano. Quando vou? Nos últimos 3 anos eu só vim aqui para pregar. Eu falei: por que você precisa ter uma casa aqui no litoral? Eu falei: cara, é um sonho e tal, não sei o que. Ele falou assim: não, beleza, está aqui a casa que você pediu, as condições, já está tudo mais ou menos conversado, sua renda completa, então vamos tentar, por isso, vai dar um financiamento, então, não sei o que. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, você sabia que você vai pagar de IPTU tanto por ano, aqui, por isso? Você vem para o litoral uma vez por ano, você falou, põe no papel quanto vai custar manter a casa fechada, ou alguém uma vez por mês indo lá abrir, não sei o que, seus pertences vão ficar lá, a casa pode ser furtada. E ele foi colocando tantas coisas, IPTU, o seguro da casa, não sei o que. E naquele momento que ele estava falando aquilo, ele estava falando, e eu fiquei assim: eu não gasto isso, eu não vou gastar isso por ano com livros para crianças. Seria apenas um status para mim. Status. Eu tenho uma casa que eu vou lá uma vez por ano. As pessoas, tudo bem, quem tem 2, 3 carros em casa e precisa, mas eu sempre falo, a gente conversa em casa. Quem tem carro aqui sabe o quanto custa, né, irmão? O IPVA está aí, agora no começo de ano a gente até chora, não é? Os 4 pneus, isso e aquilo, mas eu tenho 4 carros na garagem, porque tem que ter, porque senão, não sei o quê. O meu amigo, ele não pode chegar na cidade dele com um carro popular, porque se ele chegar no carro popular, a família dele vão saber que ele não está bem, ele está quebrado. Eu falei: o que está quebrado? Ele falou: cara, se eu chegar lá com um carrinho 1.4, eu falei: para aí, se você continuar, eu já vou falar, o meu é. Eu falei: não, cara, então tem que alugar numa empresa, tem que alugar uma pá para chegar lá e tal, porque é o estilo. Irmão, às vezes a gente se prende nessas coisas, é um dos exemplos que eu estou trazendo. E nós acabamos vivendo em cima desses conceitos, dessas coisas. E o que Paulo está dizendo, muito embora eu volte a repetir, ele está tratando para um povo que está inflamado dentro daquilo que eles estão vivendo. Paulo está dizendo que quem vive em função da carne são os carnais, e quem vive pelo Espírito são os espirituais. Então, um tempo desses, alguém conversando comigo, eu disse: você gasta tanto nisso então, cara, mas quantas vezes esse ano você fez uma semeadura na vida de um missionário? Foi, quantas vezes esse ano você fez isso? Quantos brinquedos você comprou e levou aí no dia das crianças e deu aí numa creche, alguma coisa? Pô, cara, mas você está falando que está assim assado, para fazer pressão para a turma, etc e tal. Sabe, irmãos, não existe ser espiritual
e ser carnal ao mesmo tempo. Ou eu sou espiritual ou eu sou carnal. Paulo traz isso dizendo o seguinte, que o pendão da carne é morte e o pendão do espírito é vida. O não salvo está vivo em termos físicos, mas o que diz respeito ao espírito, ele está morto. O seu ser interior está morto e não responde às coisas do espírito. Por isso que algumas coisas para alguns de nós não nos toca, não nos diz respeito, não mexe com a gente. Porque para algumas coisas, ou algumas coisas para nós, não faz parte, não é que eu não posso ter, não é que eu não posso comprar, ou até não posso, é que isso não é mais importante para mim do que outra coisa. Agora, presta atenção, aqueles que vivem pela carne, podem até estar bem nessa terra, pode estar bem, mas por um momento. De vez em quando a gente assiste algumas tristes notícias de mulheres bonitas que vão fazer mais uma cirurgia plástica e deu zebra. Todo ano tem essas coisas. Esse ano já morreu mais ou menos umas 7 ou 8. Aí você olha, e sempre a Fernanda está perto, né? Você olha e fala assim, aonde que essa mulher precisava fazer isso? Né? E nessas horas você nem sabe o que você responde, porque você tem que tomar cuidado que você vai responder. Você fala, realmente não tem. Aí a menina vai lá, gasta 30, 40, 50 mil reais, 70 mil reais, 15 mil reais para fazer um negócio que não, e morre na cirurgia. Mas não é essa a pressão da sociedade? Não é isso que algumas pessoas acham que nunca vão envelhecer? A gente vai envelhecer, irmãos. Tem uma coisa aqui que aterroriza muita gente, certo? Vulgarmente conhecido como pé de galinha. Isso vai acontecer. Você pode colocar botox, você pode fazer esticar aqui, esticar ali, mas a idade vai chegar, irmão. A idade vai chegar. Mas se a gente começar a viver em cima dessas coisas, nós vamos passar a ser conduzidos pelas obras só da carne. Pastor, é pecado fazer? Não, não é, irmão. Se você tiver meio jega e tiver condições, vai para cima. Mas não esqueça o que você está fazendo. Não esqueça. É necessário. Faz parte. É isso mesmo. Aí a gente vai fazer um carnê das casas tal. Vai ficar 36 meses fazendo isso. Porque a pressão do meio. Porque todas as sociedades do meu trabalho, os caras fizeram isso, não sei o quê. Um amigo meu, um tempo atrás, já até foi pro vinagre. O cara... do nada, andando na rua, era um Mengele na vida. Eu encontrei um cara na rua, peitão de pombo, tal, não sei o quê. Eu falei, e aí, tal. Como que esse cara ficou forte? Tão assim, pô, a gente malha tanto tempo. Não, o cara fez uma cirurgia, colocou umas placas aqui, ficou com o ombro tal, não sei o quê. Eu falei, meu, você fez isso? Ah, cara, é o seguinte, né, meu, tem que valorizar. Cara, você rasgou o peito, colocou uns negócios aqui, não sei o quê, e tá com o ombrão. Eu falei, que é isso aí? Que é isso aí? Sabe, irmãos, o pendão da carne sempre será para a morte. Às vezes a gente não percebe o quanto nós estamos distante da família, distante de Deus, distante do Espírito Santo, por causa de certas coisas. Paulo está dizendo que o pendão da carne, lembrando que ele está falando para um povo que está sendo vitimado, está sendo açoitado, e a carne está inflamada para fazer justiça. A pessoa pode ser moral, a pessoa pode ser religiosa, mas se ela não tiver o Espírito de Deus, ela não é de Deus. E o Espírito de Deus não habita em templos que são cheios de obras das trevas. Essa pessoa que vive na carne necessita do Espírito, segundo a palavra do Senhor em Romanos 8:2. Quem vive na carne está em constante guerra com Deus. Ou está em paz com Deus, ou que está em guerra. Quem é que está em guerra? Quem anda na carne.
Romanos 8, de 6 a 7. E quem está em paz com Deus é quem anda no Espírito. A velha natureza sempre se rebela contra Deus e se recusa a sujeitar a lei de Deus. Sim ou não? Para mim é sim. Sabe por quê? Porque tem horas que eu falo o que eu não quero, tem horas que eu faço o que eu não quero, e não é porque eu sou santão, porque eu sou bom. Eu luto contra a velha natureza por causa do Espírito, porque se eu for dar vazão à minha carne, se alguns de nós for dar vazão à nossa carne, nós vamos estar em guerra constante com Deus. Eu prego algo, eu falo algo, mas eu faço outra coisa. Os que creram em Cristo, como diz a palavra em Romanos 5:1, essas pessoas estão em paz com Deus quando recebem o seu Espírito. E por fim, meus irmãos, Isaías 48:22 diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Os que andam na carne sempre vão procurar agradar-se a si mesmo. 8:8 de Romanos. Quem anda na carne sempre vai procurar agradar-se a si mesmo. E quem anda no Espírito sempre vai procurar agradar a Deus. Para a gente pensar. Pense nisso. Nós nos casamos. Para quem que nós nos arrumamos agora? Nós nos arrumamos para agradar as menininhas? Os garotões? Por que que algumas coisas o marido chega para a esposa e diz assim: olha, não está legal, não ficou bom, não tem nada a ver. Isso é ciúme? Pode ser. Eu não gostaria que os homens ficassem imaginando como é o seu corpo sem essa roupa. Isso faz mal para mim. É muito complicado você andar com uma roupa dessa e ficar desejável. E vice-versa. Botou esse botão, Kleber? Enfim. Quando a gente tem um compromisso com alguém, a gente passa a fazer as coisas por aquele alguém, porque a gente não quer desagradar aquela pessoa, e faz bem para a gente fazer a pessoa se sentir amada e desejada e querida. Nós recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, mas a carne continua a reinar. A pandemia mostrou muita coisa dentro das igrejas. Muita gente que estava enfiada dentro das igrejas. A pandemia os levou. Aí eu pergunto para você, levou para a live? Será que foi a pandemia mesmo que levou eles para a live? Que levou para as baladas? Que passaram a beber? Que passaram aí para as noitadas? Nunca foi, irmão. Nunca foi. Na verdade, essas coisas já estavam dentro do coração há muito tempo. O que tem de crente dançando funk aí é brincadeira. Como assim? Pois é, até outro dia estava aqui, estava ali, estava lá, estava lá, e agora? Agora está indo nos fluxos da vida. Como que pode em tão pouco tempo a pessoa estar fazendo assim? Todo mundo aqui sabe o que rola nos fluxos da vida? É pesado, o ambiente é pesado. É de mal para pior. Como que em tão pouco tempo essas coisas estão reinando no nosso coração? Na verdade, eu estava na igreja, mas eu estava na carne. Porque se um de nós aqui, por exemplo, Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Amanhã um dos nossos, ou um cônjuge vai para o hospital, fica 6 meses no hospital, em coma, ou a pessoa fica vivendo uma vida por um tempo com uma certa limitação. O que a gente vai fazer? A gente vai trair a esposa? A esposa vai trair a gente? Porque já que ela não pode, já que ela está doente, eu vou fazer isso? E esse amor que eu disse que tinha por ela, ou por ele, no caso das mulheres? O que Paulo está dizendo é que ninguém pode ser derrotado quando vive no Espírito. Ninguém. Se eu vivo no Espírito, ainda que as coisas estejam acontecendo nesse tempo, que possam supostamente alguém dizer: poxa, mas ele perdeu, nossa, que humilhação. Convém que Cristo cresça e que eu diminua mais e mais. Ninguém pode ser derrotado quando vive no Espírito. Ninguém. Eu não sou um derrotado quando eu vivo no Espírito, porque o que eu vivo agora não significa
aquilo que tem lá na frente. E Paulo também escreve aqui dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso inigualável de glória. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Talvez seja só eu que em algumas etapas da minha vida eu já me senti derrotado. Talvez vocês não, mas às vezes dá a impressão de algumas coisas que, mesmo sendo crente, parece que Deus não está vendo. Parece que Deus está sendo injusto. Se nós olharmos, vivermos na carne, jamais nós vamos ter as conquistas do Espírito. Quando nós vivemos na carne, irmãos, nós só vamos produzir obras da carne. Mas quando vivemos no Espírito, do Espírito, nós não vamos mais viver para nós, vamos viver para Deus. Amém? Irmãos, pensa comigo. Casado ou solteiro? Homem ou mulher? A mulher deu mole no trabalho ou na faculdade? O cara deu mole no trabalho ou na faculdade? Você está sabendo que vai terminar em sexo. Você vai entrar no carro com aquela mulher? Você vai entrar no carro com aquele homem? Você vai continuar saindo com aquela pessoa? Você sabe aonde isso vai terminar? Vai terminar na cama. Vai terminar em pecado. Vai terminar em sexo. Ah, mas eu era crente. Tá, mas você não estava vivendo no Espírito. Porque se vivesse no Espírito, o que a gente deveria fazer? Fugir dessa aparência do mal. Eu não vou. Então não adianta a gente depois falar assim: o diabo... Não foi o diabo não, irmão. Fui eu mesmo, eu desejei. Eu sabia que eu não tinha que ir. Eu sabia que eu não tinha que entrar naquele carro. Eu sabia que eu não tinha que ir naquele almoço. Aquele almoço era um laço. Eu sabia que poderia virar um laço. Mas como era um perfume gostoso, era bonita, ou era bonito, falava manso, um carrão, um Rolex no braço, era o chefe, eu fui. Foi por causa do desejo da carne. E acabou que deu no que deu. O diabo é o culpado disso, ele é culpado do pecado, mas eu desejei, porque eu estou vivendo a carne. A nossa palavra, se o cara falasse, ou você vai, ou você está demitida. Ué, então, se é para escolher, eu tenho que escolher. A aparente derrota momentânea não passa de uma aparente derrota. O cristão não pode ser derrotado. Tudo que o diabo deseja é nos tirar o direito de salvação. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós terminamos esse culto agradecidos ao Senhor pelo ato bondoso de nos trazer aqui esta noite. Senhor, mesmo com esta chuva enorme que caiu agora há pouco em nossa cidade, mesmo com todos os problemas, Senhor, que cada um possa estar vivendo na sua vida pessoal, talvez uma doença, um parente doente, um problema no trabalho, uma perseguição, um problema talvez na casa que está construindo ou reformando, um problema, Senhor, na esfera civil, seja o que for. Nós temos aprendido que o que nós vivemos agora não define a nossa história, não define quem nós somos. Alguém pode até tocar em nossa carne, tocar em nossos bens, como o Senhor permitiu que acontecesse com Jó, mas não toca no nosso espírito quando vivemos no Espírito, Senhor. Nenhum cristão é um derrotado. Nenhum cristão. Nós temos liberdade no Senhor e nós temos, Senhor, a liberdade. Não somos derrotados. Nenhum cristão que anda no Espírito pode ser derrotado. Ainda que o mundo taxe, ainda que as coisas aparentemente se mostrem, o cenário possa ser um cenário como os nossos irmãos estavam vivendo lá. Aparentemente desmoralizados, perdendo tudo, Senhor, morrendo, e muita gente dando risada, mas não tocou-lhes no espírito. Nenhum cristão é derrotado. Todo cristão é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo que nós estamos passando nesse mundo agora, Senhor, e minhas palavras não podem, não têm poder de entrar no coração deste irmão ou dessa irmã, desta pessoa que talvez esteja atravessando um deserto dos piores que ele já passou da sua vida. Talvez esteja passando a injustiça maior que ele passou na sua vida. Talvez esteja vivendo um dos piores momentos da sua família.
Talvez um problema que está vivendo dentro de casa com um filho, com uma filha, ou no casamento, seja o pior que ele já tenha passado. Mas não está nele ou nela esta brecha. Está vivendo o que está vivendo com a permissão de Deus. E não saiu e não sairá desses lábios um amaldiçoar a Deus ou abandonar a Deus. Aquilo que vivemos hoje no Brasil e no mundo, os riscos que estamos correndo diariamente, de termos, Senhor, esta enfermidade, talvez até morrer, por que não? Isto não é maior do que aquilo que nos espera depois desta vida. Aquilo que vivemos agora, todas as pressões. Não é tão fácil viver quando vemos um injusto no trabalho, recebendo a promoção que era nossa por direito, conforme eu penso. Não é tão fácil. Mas esta promoção, esse salário, seja o que for, não é maior do que aquilo que tem o Senhor reservado para mim depois dessa vida. Eu posso hoje não ter o carro que quero, a casa que quero, o salário que quero, eu posso até não estar vivendo aquilo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso nessa vida e na outra vida, é o Espírito Santo. Tudo, 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 tudo. Ainda que uma família aqui dentro esta noite esteja se sentindo envergonhado, talvez porque não foi isso que ensinou para os seus. Talvez não seja isso que essa mulher merecia viver com este homem que fez isso com ela, ou etc. Mas, Senhor, isto não é maior do que a vida no Espírito. O que o Senhor tem para nós já está estabelecido. Quando Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é que as obras da carne, a morte, a destinação de condenação eterna, não nos toca mais em nome de Jesus. Senhor, eu termino esse culto agradecido, porque mais uma noite, mais uma vez o Senhor nos permitiu aqui estar. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo, digamos todos juntos. Amém. Deus te abençoe e não se esqueça de orar pela irmã Edívia. Tá bom, meus irmãos? Deus guarde vocês.